Olá pessoal, eu me chamo Vitor Cauã, sou do curso de Ciência da Computação da UFT e estamos aqui hoje para verificar o artigo Medida em Eficiência na Análise Envoltória de Dados sobre Convexidade Condicional, um relatório técnico abrangente. A avaliação de desempenho e eficiência na economia da produção tem historicamente dependido de duas metodologias principais: a análise envoltória de dados, ou DEA, ou Data Envelopment Analysis, e o Free Disposal Rule, o FDH. No entanto, existe uma lacuna teórica e computacional persistente entre essas duas abordagens, no que tange ao axioma da convexidade. O artigo de investigação, que é o Measuring Efficiency in Data Development Analysis Under Condition Convexity, da autoria de João F. Monge e José L. Ruiz, ele aborda esta lacuna operacionalizando o conceito de convexidade condicional, o CC. Embora a CC tenha sido introduzida teoricamente por Timo Kozmanen em 2001, a sua aplicação prática em grandes barras de dados permaneceu intratável devido à exigência de resolver séries de problemas em programação linear com restrições disjuntivas. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise da abordagem de Monge e Ruiz, que reformula o problema da CC no modelo único de programação linear, uma PL, através da programação binível, ou uma BLP, Bilevel Programming. Ao utilizar uma transformação Primal Dual do problema do seguidor, os autores reduzem com sucesso a complexidade computacional de um pesadelo combinatório para um problema de tempo polinomial solúvel por algoritmos convencionais. Este avanço ele permite a aplicação prática da CC, fornecendo pontuações de eficiência que são mais benevolentes do que a DEA padrão, mas com maior poder discriminatório do que o FDH, oferecendo um caminho intermediário que respeita a realidade empírica das fronteiras de produção, enquanto permite a definição lógica de metas. Para compreendermos a magnitude dessa contribuição, é essencial dissecar não apenas a matemática, mas a filosofia subjacente à eficiência produtiva. A análise envoltória de dados, tal como introduzida por Charles Kupres e Woods em 1978, constrói um conjunto de possibilidades de produção, o PPS, baseado em unidades de tomadas de decisão, ADMUs. Um princípio central da DEA é o axioma da convexidade. Na DEA padrão, especificamente no modelo BCC, que permite retornos variáveis à escala, assume-se que dois pontos A e B são planos de produção viáveis, então qualquer média ponderada, ou seja, uma combinação convexa de A e B, é também viável. A implicação matemática dessa assunção é a criação de uma fronteira linear por parte que envolve os dados. A implicação gerencial é mais profunda. Assume-se que a empresa A utiliza 10 unidades de input para produzir 100 unidades de output, e a empresa B utiliza 20 unidades de input para produzir 200. Uma empresa hipotética poderia misturar suas tecnologias para utilizar 15 unidades de input e produzir 150. Contudo, críticos argumentam que a convexidade é frequentemente uma imposição do modelador e não uma realidade do mercado ou da física. Em muitas indústrias, a tecnologia é grumosa ou LAMP. Não pode simplesmente combinar metade da infraestrutura de um hospital com metade da de uma clínica para obter um híbrido funcional. A indivisibilidade dos fatores de produção desafia a validade universal da convexidade restrita. O modelo Free Disposal Rule, ou FDH, proposto por Deprin, Sima e Tukens em 1984, ele relaxa inteiramente a suposição de convexidade. O seu mecanismo assume apenas a livre descartabilidade. Se um plano de produção é viável, qualquer plano com mais inputs ou menos inputs também o é. A fronteira resultante assume a forma de uma função em escada ou degraus. Embora teoricamente mais defensável em cenários de invisibilidade, o FDH é extremamente conservador. Classifica as demasiadas unidades como eficientes porque carece do poder discriminatório da fronteira convexa da DA,
recusando-se a comparar uma unidade contra um competidor virtual ou uma combinação linear de pares. A convexidade condicional, CC, surge como a ciência dialética entre essas duas posições. Cosmanen introduzia a CC para permitir a convexidade, mas condicionalmente, especificamente permitindo combinações convexas de unidade eficientes, mas apenas se essas combinações não resultarem num plano de produção que dominaria uma unidade eficiente existente. Visualmente, se imaginarmos a fronteira DEA como um lençol esticado sobre os dados e a fronteira FDH como uma escadaria, a CC cria uma fronteira que conecta os vértices das escadarias, as unidades Pareto eficientes, mas proíbe que o lençol corte, entre aspas, por dentro da área onde existe uma unidade real eficiente, preservando a sua classificação. A inovação específica de Monge Ruiz reside em focar na preservação de eficiência forte, assegurando que a fronteira é formada por combinações convexas de DMUs Pareto eficientes, desde que essas combinações não contradigam logicamente o eficiente de outras unidades observadas. Agora, pessoal, vamos dar início ao gargalo computacional e a solução via programação binível. A razão primordial pela qual o CC não foi amplamente adotado nas últimas 2 décadas não foi teórica, mas sim computacional. A implementação original exigia uma abordagem algorítmica baseada na força bruta e na verificação interativa, o que se tornava inviável para conjuntos de dados de dimensão realista. Temos também a intratabilidade das restrições disjuntivas. Historicamente, verificar a convexidade condicional exigia um algoritmo iterativo complexo. O processo envolvia resolver um modelo DEA, verificar um conjunto de referências ou pares utilizados para comparação, e testar se este conjunto de referência criava uma face ou hiperplano que passasse acima, ou dominasse outra unidade real eficiente. Se tal dominação ocorresse, o algoritmo tinha de adicionar uma restrição proibindo este modelo essa combinação específica, uma restrição disjuntiva com variáveis binárias, e resolver novamente o modelo. Este é um problema de natureza combinatória. À medida que o número de DMUs aumenta, o número de potenciais conjuntos de referência explode exponencialmente. Em termos de complexidade computacional, o algoritmo original envolvia fazer um número exponencial de testes para acessar explicitamente. Monge Ruiz descreveu este processo como computacionalmente caro e pesado, observando que, para o conjunto de dados utilizado no estudo, a abordagem antiga chegava a correr durante dias sem encontrar uma única solução, acabando por ser abortada. Para superar esse obstáculo, Monge Ruiz propõe um modelo único para substituir o processo iterativo. Eles utilizam a programação binível, uma estrutura de otimização hierárquica onde um problema, ou seja, o seguidor, está aninhado dentro das restrições de um outro, o líder. Esta abordagem é análoga ao jogo de Stackelberg na teoria dos jogos, onde um líder faz uma jogada antecipando a resposta ótima do seguidor. No contexto deste estudo, o líder, que é o nível superior, ele procura minimizar a pontuação de eficiência da unidade sob avaliação. O seu objetivo é projetar a unidade para a fronteira eficiente mais próxima possível, ou mais distante, dependendo da orientação, mas neste caso ele procura a projeção radial, que define a eficiência. O líder ele escolhe um conjunto de referências de unidade Pareto eficientes para formar esta projeção. O seguidor, que é do nível inferior, ele maximiza uma métrica de dominação. Ele atua como um guardião ou um advogado do diabo. O seguidor testa se o conjunto de referências selecionado pelo líder domina alguma outra unidade eficiente. Se o seguidor encontrar uma solução ótima onde a dominação ocorre, isto é, o tal K seja maior que zero, isso sinaliza ao líder que o conjunto de referências escolhido é inválido sob os axiomas da CC. Assim, o modelo BLP internaliza a verificação que antes era feita externamente, transformando um ciclo algorítmico numa restrição matemática estrutural. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada na arquitetura matemática proposta por Monge Ruiz. Primeiro, temos o problema do líder, definindo a projeção em um conjunto de referência. O objetivo é avaliar a eficiência radial de uma unidade ineficiente DMU, projetando-a numa combinação convexa de unidades pertencentes ao conjunto P, que é a unidade Pareto eficiente.
O líder ele minimiza a pontuação de eficiência de θ0, ou seja, utilizando as variáveis binárias bj. Para selecionar quais unidades de P formarão um conjunto de referência. A função objetiva e as restrições iniciais elas são formuladas como primeiro, minimizar θ0 menos epsilon vezes a soma dos bj para j em P. Que está sujeita a soma de j em P de lambda j YRJ tem que ser maior ou igual a YR0, onde o R é igual a 1, indo até o S. Onde temos a soma de lambda j de j em P, que é igual a 1. Começamos com a função objetivo do líder. O nosso alvo ele é minimizar o θ0, como vemos aqui. Este θ0 ele representa a pontuação de eficiência radial da unidade que estamos a analisar. Quanto menor for, mais eficiente é a unidade em relação à fronteira. Contudo, subtraímos um termo de penalização, que é o epsilon, multiplicado pelo somatório de bj para todas as unidades j no conjunto P. A intuição aqui é súbil. A variação binária, que é o bj, atua como interruptor de exclusão. Se bj for 0, a unidade j faz parte do nosso conjunto de referência ativo. Se bj for 1, a unidade é excluída. Ao maximizar a soma de bj, através da subtração na minimização, estamos matematicamente a encorajar o modelo a selecionar o menor número possível de unidades para formar a face da fronteira, ou seja, conjuntos preferenciais em caso de empate, garantida a parcimônia do modelo. As restrições elas são o coração do DEA. As restrições de input ela afirma que a soma ponderada dos inputs dos pares ineficientes, que é a lambda j vezes xj, ela não pode exceder os inputs da nossa unidade. Mesmo depois de as reduzirmos para fator de eficiência θ0, a restrição de output ela garante que a projeção produz menos tanto quanto a unidade avaliada. E finalmente temos a última restrição, a restrição de convexidade, que ela força a soma dos pesos lambda ser exatamente 1, assegurando que estamos a comparar a unidade com a média ponderada realista, uma combinação convexa e não com apenas uma versão ampliada de uma única empresa gigantesca. Agora temos a geometria do hiperplano e a coplanilidade. Uma inovação crucial do modelo de Monge-Ruiz é a imposição explícita de que conjuntos de referência
devem formar uma face válida ou um hiperplano. Isso evita a seleção de unidades dispersas que não formariam uma fronteira coerente. Analisando as mais restrições, temos que menos a soma de I igual a 1 até N de VI vezes XI mais a soma de R igual a 1 até S de UR vezes o YRJ mais o U0 mais o DJ é igual a zero com J pertencente a P. Mais tarde iremos ver o que isso significa. Ou seja, para cada J em P, menos a soma de VI, X e J, mais a soma do R, Y, R, J, mais o 0, mais DJ, deve ser igual a zero. Também temos as restrições que o U, que vimos anteriormente, o I, ele tem que ser maior ou igual a 1, e o R também deve ser maior ou igual a 1. Temos também a restrição lambda-j vezes dj é igual a zero, um j pertencente em P. Ou seja, para cada j, lambda-j multiplicado por d, j deve ser zero. Temos a última restrição, que é o lambda-j maior ou igual a 1 menos bj, j pertencente a P. Ou seja, lambda-j deve ser no mínimo, ou deve ser no máximo, menos que 1, bj. Mas o que isso tudo significa? Agora a matemática torna-se geométrica. Precisamos garantir que os pares que agem como referência repousam todos sobre a mesma superfície plana ou hiperplano. Introduzimos multiplicadores VI para os outputs para os inputs e o R para os outputs. A primeira equação, ela define o hiperplano, mas a magia reside na restrição complementariedade. O lambda-j vezes dj deve ser igual a zero. Se uma unidade é ativa do nosso conjunto de referência, o que significa que o seu lambda é positivo, então seu desvio dj tem de ser zero. Isto força todas as unidades de referência ativas a residir exatamente sobre o hiperplano definidor. Elas são coplanares. Além disso, as restrições, as do meio, impõem que os coeficientes do hiperplano sejam estritamente positivos, maiores ou iguais a 1, o que previne que nos pontos da combinação convexa dominem uns aos outros. Isso é vital para manter a propriedade de fronteira eficiente. E a última restrição liga as variáveis contínuas lambda às binárias bj. Então, ou seja, o lambda tem que ser zero. Agora temos o problema do seguidor, o teste de convexidade condicional. Alinhando dentro das restrições do líder está o problema do seguidor, a maximização, que verifica a admissibilidade do conjunto de referência escolhido. Temos que maximizar a soma de tal
Tal é esse símbolo aqui, ó. Esse é um T, mas parece um martelozinho, ó. Com um da parte do T indo para baixo. Maximizar a soma do tal K para K pertencente a P. Agora temos as outras restrições. Temos os inputs. Que é o somatório de lambda KJ com J pertencente a P vezes o x e j, que é igual ao x e k menos t ti no caso. K menos. Também temos o output, que é o somatório de lambda KJ com J pertencente a P vezes o YRI, ou YRJ, perdão, é maior ou igual ao YRK mais o T, agora positivo, RK, com R igual a 1. Aí temos a soma das lambdas, que é o somatório de J pertencente a P do lambda KJ igual a 1. Temos também as restrições que impedem que os DMUs dominados participem como referência, que é o lambda K, J menor ou igual a 1, menos BJ, com J pertencente a P. Também temos as ligações com o tal K, que é os inputs, que é o T menos IK maior ou igual ao tal K. Também temos a outra ligação com o tal K, só que com os outputs agora, que é o T mais RK maior ou igual ao tal K, como vimos anteriormente. Dentro do nosso modelo principal, incorporamos o segundo problema de otimização, o seguidor. A sua função é atuar como um detetor de dominação. O que seguidor tenta maximizar a soma de tal K para todas as unidades eficientes. O que é tal K? É uma medida de folga ou excesso. Se conseguimos encontrar uma combinação convexa do conjunto de referência proposto que produza mais output com menos inputs do que uma unidade de eficiência existente K, então tal K será positivo. Se o tal K for positivo, significa que o nosso conjunto de referência hipotético ele criou um ponto de produção teórico, que é melhor do que uma unidade real eficiente existente. Isso violaria a convexidade condicional, a CC. Ela diz que pode ser convexo desde que não faça parecer ineficiente quem já provou ser eficiente. Portanto, no problema do líder, impomos a redição férrea, que no caso foi essa aqui, ó.
Os valores ótimos de tal K encontrados pelo seguidor tendem a ser menores ou igual a zero. Isto obriga o líder a escolher apenas um conjunto de referência cujas combinações convexas não dominem nenhuma unidade Pareto eficiente existente. Bom, pessoal, agora iremos falar sobre a grande reformulação de binível para nível único. A resolução direta de problemas de biníveis é notoriamente difícil. Eles são inerentes, não convexos e muitas vezes não diferenciáveis, pertencendo à classe de problemas NP difíceis. A inovação técnica central de Monge-Ruiz é a transformação desse problema hierárquico no único problema de programação linear mista inteira, que seja tratável. Temos primeiro a abordagem Primal-Dual versus KKT. A abordagem clássica para resolver problemas biníveis envolve substituir o problema de nível inferior pelas suas condições de Karushku-Tucker. No entanto, as condições KKT introduzem um grande número de restrições de folga complementar, que são não lineares e exigem a introdução de muitas variáveis binárias adicionais para serem linearizadas. Isso muitas vezes torna o modelo resultante computacionalmente pesado ou até mesmo instável. Em vez disso, Monge-Ruiz eles utilizam o teorema da dualidade forte de programação linear. É um teorema que, para um problema de PL, se existe uma solução ótima, o valor da função objetivo do problema primal é exatamente igual ao valor da função objetivo do problema dual. Mas o que é o teorema da dualidade forte? Na programação linear, todo problema de otimização, chamado de primal, tem um irmão gêmeo, espelhado, chamado de dual. Se o primal tenta maximizar o lucro, o dual tenta minimizar os custos dos recursos. A lei, ou seja, o teorema diz que no ponto ótimo, o valor máximo que o primal consegue atingir é exatamente igual ao valor mínimo que o dual consegue atingir, não sobra e nem falta nada. E para que ele serve no artigo? O Monge-Ruiz eles usam isso para eliminar a necessidade de ter um seguidor que otimiza suas próprias decisões. Em vez de dizer ao computador, resolva este segundo problema de otimização repetidamente, eles dizem, encontre uma solução onde o custo, ou seja, o dual, ele seja igual ao lucro, ou seja, o primal. Isso converte o processo de busca complexo numa simples equação de igualdade. No artigo, ele é mostrada a restrição-chave que substitui o problema do seguidor, a igualdade entre o objetivo primal e o objetivo do dual. Ou seja, a fórmula genérica da dualidade forte é essa daqui. Aqui é a soma de tal para K em P é igual à soma também de K em P de Q de menos a soma dos VI, dos VIK, vezes X e K. Isso de M de I igual a 1. Mais a soma dos MU R mais a soma dos MU, que é esse símbolo aqui, RK, R1 é igual a 1S, vezes o YRK, mais o MU 0K. Basicamente, estamos dizendo a matemática, a ineficiência calculada pelos outputs
elas devem bater exatamente com o custo dos recursos utilizados. Quando esses dois valores se encontram, sabemos que atingimos o ótimo sem precisar rodar dois algoritmos separados. Ou seja, os autores eles substituem o problema de maximização do seguidor por uma série de restrições que incluem o primal do seguidor, o dual do seguidor e uma restrição de igualdade fundamental, ou seja, o objetivo primal tem que ser igual ao objetivo dual. Eles também aplicam a linearização em termos bilineares, que é o método Big N. A reformulação primal dual ela introduz termos como BJ, lambda, KJ, que é esse daqui. Na restrição de igualdade de objetivos. Isso ocorre porque as variáveis binárias de nível superior, ou seja, a BJ, elas multiplicam as variáveis contínuas do nível inferior, que é lambda KJ, ou seja, o produto da variável não é linear. Para resolver isso, os autores empregam a técnica de linearização exata, usando a mudança de variável no método Big M. O termo BJ lambda KJ é substituível por uma nova variável contínua chamada de alfa KJ. Depois eles adicionam as restrições do tipo 1, que é o alfa KJ. Ele tem que ser maior ou igual que MBJ. 2. O alfa KJ ele tem que ser maior ou igual ao lambda KJ, que vimos anteriormente. E 3. O alfa KJ ele tem que ser maior ou igual à diferença de lambda KJ menos o M 1 menos BJ, onde o M é um número suficientemente grande. Adicionalmente, o nosso artigo ele menciona o uso de variáveis do tipo SOS1 para lidar com as restrições de complementariedade do lambda J dj igual a zero, garantindo que pelo menos um dos termos é zero, sem necessidade de produtos explícitos. Ou seja, encontramos o último obstáculo. A reformulação multiplica a nossa variável de seleção binária BJ pelos pesos de intensidade lambda. Em álgebra, multiplicar variáveis cria não linearidade, algo que os solvers lineares robustos não aceitam. Para corrigir isso, a gente usou a técnica de linearização conhecida como Big M. Substituímos o produto por uma nova variável alfa e adicionamos restrições lógicas usando um número grande, ou seja, o M. Pense no M como martelo matemático. Se BJ for 0, as restrições forçam alfa a ser 0. E se BJ for 1, o alfa tem permissão para assumir o valor de lambda, instigando o solver, permitindo lidar com a lógica condicional, sem quebrar as regras de linearidade. Agora iremos analisar um caso bem interessante, que é o caso dos produtores de arroz nas Filipinas. Para validar o modelo, Monge e Ruiz aplicaram sua metodologia a um conjunto de dados clássico na literatura de eficiência, produtores de arroz da região de Tarlac, nas Filipinas. Este conjunto de dados recolhido e disseminado por Coley et al. De 2005 serve como um excelente laboratório de teste devido às características específicas da agricultura de pequena escala em economias de desenvolvimento. Vamos analisar o contexto do conjunto de dados. O estudo ele utiliza dados do painel de 43 produtores de arroz ao longo de 8 anos, de 1990 até 1997, totalizando 344 observações, das quais 251 foram avaliadas. O que devemos analisar? Primeiro, devemos analisar o quê? Os inputs. Qual foram esses inputs? O primeiro foi a área, que foi a área plantada em hectares.
Em segundo foi o trabalho, ou seja, os dias e os homens de trabalho familiar e contratado. E em terceiro, teve o fertilizante, ou seja, os quilogramas de ingredientes ativos. Também teve o output. Qual seria o output? Ora, simplesmente seria as toneladas de arroz recém-debulhado. Vamos pegar o contexto agrícola. A região de Tarlac, em Luzon Central, ela caracteriza por uma mistura de ecossistemas agrícolas, incluindo arrozais de sequeiro e irrigados. A produção de arroz nessa região enfrenta desafios significativos, como a dependência de chuvas erráticas para os agricultores de sequeiros, acesso limitado a capital para inputs de alta qualidade e fragmentação de terra. A relevância deste contexto para a CC é profunda. A DEA Pardão assumiria que a tecnologia é perfeitamente transferível e divisível. Assumiria que um pequeno agricultor de sequeiro poderia atingir a eficiência de uma grande exploração irrigada simplesmente ajustando a escala. A CC, ao proteger as unidades pareta eficientes da dominação por combinação convexas, respeita implicitamente as barreiras tecnológicas ou ambientais que podem impedir tal mistura. Se o agricultor é o melhor na sua classe específica, por exemplo, um sequeiro com baixo uso de fertilizante, a CC impede que ele seja considerado ineficiente apenas porque uma combinação linear de dois agricultores irrigados intensivos teoricamente produziria mais. Agora teremos os resultados comparativos e a interpretação econômica. O estudo ele comparou as pontuações de eficiência radial, onde 1.0 é eficiente através de 3 métodos DA padrão, com retornos variáveis e escalas, FDH e o novo modelo de convexidade condicional, CC. Temos que primeiro a gente tem a métrica, depois o DA, que é o padrão, depois o CC, que é o novo modelo, e depois temos o FDH, que é o conservador. A média, lembrando que 1.0 é eficiente, do DA é 0.54 ou 0.5243. Deixa eu ajeitar aqui. O novo modelo é 0.6667 e o FDH, o conservador, é 0.7289. Temos também a interpretação.
onde o DA padrão é o mais pessimista, o CC, o novo modelo, é o intermediário, ou seja, ajusta, e o conservador é o mais otimista, porque ele chega mais perto do 1.0. Aí também temos o desvio padrão. O do DA foi de 0.1518, o do CC foi de 0.1835 e o do FDH foi de 0.1961. Ou seja, vamos fazer a análise do resultado. Primeiro, benevolência versus discriminação. A DA, ela cria a fronteira mais distante dos dados, resultando nas pontuações mais baixas, ou seja, já que tem uma média de 0.52. Ela compara os agricultores filipinos a superquintas hipotéticas. O FDH, ele compara os agricultores apenas às pares reais, resultando em pontuações altas, mas com baixa discriminação. Muitas unidades são classificadas como 1.0, o que é pouco útil para a nossa gestão. Também temos o que chamamos de a zona caixinhos dourados. A pontuação da CC 0.66 situa-se estritamente entre o DA e o FDH. Em média, as pontuações CC são 14,23% superiores do DA, mas mantêm um poder discriminatório superior ao do FDH. Fazendo o estudo de caso, o DA Score, que foi 0.6166, ou seja, uma ineficiência severa, a DEA diz a este agricultor que ele deveria reduzir os inputs em quase 40% para ser eficiente. O FDH Score 0.93 de alta eficiência diz que ele está quase perfeito, ignorando potenciais melhorias via o benchmark composto. E o score do CC foi de 0.8647. A CC ela fornece um alvo intermediário. Partimos para uma implicação política. Para o Departamento de Agricultura das Filipinas, definir metas baseadas no DEA, a redução de 40%, poderia desmoralizar os agricultores ou ser tecnicamente impossível, devido às restrições de solo não medidas. A meta do FDH, a redução de 7%, pode levar à complacência. A meta de CC, a redução de 14%, é um benchmark alcançável, matematicamente rigoroso, mas empiricamente fundado na realidade não convexa da agricultura de pequenos produtores. A contribuição mais tangível do artigo é a viabilidade computacional. Enquanto o método antigo do Kurzmann exigia algoritmos enumerativos que podiam levar dias ou falhar, o novo modelo de Monge-Ruiz demonstrou tempos de resolução impressionantes num PC de secretaria convencional, ou seja, no Intel Core i5. A eficiência é de que 50% dos casos foram resolvidos em menos de 4,2 minutos. A velocidade foi que 41 dos 251 casos foram resolvidos em menos de 1 minuto. Ou seja, no total, a avaliação completa de 251 DMUs levou cerca de 22,5 horas. Ao contrário da abordagem anterior, que teve de ser abortada em alguns casos complexos, o modelo 3, reformulando, encontrou a solução ótima para todas as unidades. Vamos para alguns insights e umas implicações alargadas. Primeiro, a geometria da justiça na avaliação. A transição da DEA para CC, ela não é meramente um exercício matemático, é uma questão filosófica de justiça na avaliação. A DEA padrão assume que a tecnologia é contínua e perfeitamente misturável. Se a quinta A tem sucesso com o método X e a quinta B com o método Y, a DEA assume que uma quinta C pode ter sucesso com uma mistura de X e Y. Na agricultura, como no conjunto de dados da Filipina que vimos anteriormente, isso pode ser falso devido a tipos de solo, restrições de irrigação ou técnicas de gestão de pragas que não se misturam linearmente.
ou não se pode aplicar o meio pesticida biológico e meio químico e esperar resultados lineares. A CC, ela respeita a natureza local da eficiência ao proibir que a fronteira corte por dentro de pontos Pareto eficientes existentes e protege especialistas de alto desempenho, ou seja, unidades de nicho, de serem considerados ineficientes simplesmente porque uma combinação linear de generalistas o vence. Numa situação matemática desprovida de contexto físico. Também temos o poder da reformulação Primal Dual. O artigo ele serve como uma masterclass em modelação de investigação operacional. A mudança de uma verificação interativa, ou seja, adicionar restrição, resolver, verificar e repetir, para uma restrição holística, que é incorporar a verificação dentro de um modelo via dualidade, é um paradigma poderoso. O efeito de propagação é que esta técnica pode ser aplicada às outras áreas de DEA, onde restrições dependentes do contexto ou dependentes da preferência são atualmente tratadas por heurísticas lentas de múltiplos estágios. Abre portas para a incorporação de preferências do decisor ou restrições ambientais complexas diretamente na estrutura do modelo linear. Podemos também observar o futuro na análise de eficiência. O trabalho de Monge Ruiz sugere caminhos futuros promissores. A extensão da CC para modelos não radiais, como medida baseada em folgas ou função de distância direcional, é um passo lógico seguinte. Além disso, a aplicação desta metodologia para a estimação de funções de produção, suavizando a função IDH de FDH para obter preço sombra dos inputs, pode revolucionar a análise de custos em indústrias com tecnologias não convexas, como a saúde e a educação, onde a qualidade dos resultados discretos desafia as suposições de continuidade e economia neoclássica. Bom, pessoal, antes de nos despedirmos, quero fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente viu para tornar as coisas mais práticas e também para lembrar tudo que fizemos ao longo do vídeo. Bem, nós navegamos por águas profundas hoje. Fomos da teoria econômica básica até a fronteira da programação matemática. Antes de encerrar, eu quero fazer algo importante. Vamos desenhar um mapa do tesouro completo de tudo que vimos, para que vocês nunca mais esqueçam a lógica elegante por trás do trabalho de Monge Ruiz. Primeiro, temos a escolha de Sofia da eficiência. Lembra do nosso dilema inicial? Nós tínhamos duas ferramentas clássicas, mas ambas imperfeitas para certos cenários. De um lado, a gente tem a DEA, que é a Data Envelopment Analysis. É a Data Envelopment Analysis. Ela é otimista. Ela assume que se a empresa A, por exemplo, temos aqui imagine que são uma empresa, só imagine. Imagine que essa daqui é a empresa A e essa daqui é a empresa B. Se a empresa A faz X e a empresa B faz Y, então uma empresa C, ela pode fazer uma média perfeita das duas. A falha é que temos aqui na vida real, nem tudo se mistura. Você não pode combinar metade de um trator com metade de um boi para ter um super trator, um super boi. Do outro lado, a gente tem o quê? A gente tem o FDH, que é o Free Disposal Rule. Ele é cético, ele diz, só acredito no que vejo. Ele cria uma escada que você só é comparado com quem já existe. Ou seja, tem uma escada, aí tem uma pessoa que faz algo e aqui está você. Ele só consegue te comparar com alguém que já existe.
E qual é a falha dele? Ele é bonzinho demais. Quase todo mundo parece eficiente porque ele se recusa a criar metas desafiadoras. Também temos a ideia do caminho do meio, que é a convexidade condicional. O monge Ruiz eles resgataram a convexidade convencional. A regra de ouro é: você pode misturar tecnologias, ser convexo, mas essa mistura não pode humilhar quem já é eficiente por mérito próprio. Por exemplo, se a sua mistura teórica criar um ponto que produz mais com menos do que uma unidade real que já é eficiente, essa mistura é proibida. É uma questão de respeito à realidade física dos dados. Isso nos dá metas que são desafiadoras, melhores que o FDH, mas possíveis, ou seja, elas são mais realistas que o DEA. Agora temos a mágica matemática. O problema era que calcular isso era um pesadelo. Era como tentar adivinhar uma senha por força bruta, levava dias. Aí entra a inovação do artigo, a programação binível. Nós criamos um jogo entre o líder, que quer achar eficiência, e o seguidor, que quer achar um erro de dominação. Mas computadores odeiam jogos de adivinhação, ele ama equações, então usamos o teorema da dualidade forte. Foi aqui que fizemos a alquimia matemática. Transformamos lógica do seguidor. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Em uma equação de equilíbrio. O lucro do prime deve ser igual ao custo do dual. Ao forçar essa igualdade, ou seja, do prime igual ao dual, dentro do problema do líder, o seguidor desapareceu. O que era um ciclo infinito de verificações virou apenas um cálculo linear. Ou seja, o resultado é que o que levava 3 dias para rodar, agora roda em 4 minutos no seu notebook. Olhemos os produtores de arroz das Filipinas novamente. E para provar que isso apenas não é ginástica mental, olhamos para os produtores de arroz das Filipinas e os seus dados. A DEA dizia para eles cortarem 40% dos custos. Ou seja, impossível, isso era desmoralizante. Imagine cortar 40% dos custos de produtor. Para quem já tem a vida difícil, seria pior ainda. A convexidade convencional disse, corta em 14%. Ou seja, ela é difícil, mas a gente pode crer. Pode se cortar 14%, 14%. Isso é a diferença entre uma meta que vai para a gaveta e uma meta que muda a gestão de uma fazenda. Portanto, o que Monge Ruiz fizeram não deram apenas um novo modelo, foi a democratização da justiça na avaliação de eficiência. Eles pegaram um conceito teoricamente perfeito, mas computacionalmente impossível, e construíram a ponte matemática para que nós possamos usá-lo hoje. É o triunfo da modelagem inteligente força bruta. Ou seja, eles democratizaram com sucesso o uso da convexidade condicional na análise da eficiência. Eles, ao identificar o peso computacional da programação disjuntiva como a principal barreira à entrada e ao resolvê-la através de uma reformulação sofisticada de programação binível e transformação primal-dual, eles forneceram ao campo uma ferramenta nova e robusta. O modelo único de PL derivado permite aos investigadores calcular pontuações de eficiência radial que preservam a classificação de eficiência de Pareto das observações, ao mesmo tempo que suavizam a extrema irregularidade do free disposal rule. A aplicação à produção de arroz nas Filipinas demonstra que isso não é apenas um exercício teórico. Ele produz pontuações de eficiência distintas e acionáveis que diferem significativamente dos métodos tradicionais, oferecendo metas mais realistas para os produtores. Para o analista, a principal conclusão é a acessibilidade do método. O que antes exigia dias de computações e loops de codificação complexos, podem agora ser resolvidos usando solvers lineares padrões em tempos razoáveis. A CC ela deixa de ser uma curiosidade teórica para se tornar uma ferramenta analítica viável para avaliação de desempenho organizacional. E é isso, pessoal. Eu me despeço por aqui e tchau!